Caio Jorge, insatisfeito no Cruzeiro, tomou atitude que deu uma animada no Flamengo, hein? Além disso, tem o Flamengo fazendo acordo com o São Paulo por Marcos Antônio, um acordo diferente. A gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês. Tem Flamengo fazendo proposta por atacante que está jogando lá na Europa. Tem a Ferge soltando uma nota bizarra, dando uma ameaçada no Flamengo, e o Alan, que pode acabar jogando no Vasco. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo que faz uma partida de vida ou morte no Carioca nesse sábado às 9 da noite. O Flamengo deve ter bastante jogadores ali do time profissional. Quiçá a força total que o Flamengo tem entre os jogadores mais bem condicionados. Felipe Luiz já tem uma prévia aí de quem ele vai escalar, fez uma pré-definição ali na quinta-feira e hoje no treino da tarde, às 4h30, ele vai fechar a escalação. E o Coluna do Fla deu uma prévia já de quem, acompanhando lá os treinamentos, eles entendem que deve ser o time titular. E é o seguinte, Rossi no gol, Varela, Vitão e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, Jorginho e Carrascal fazendo o meio-campo. E na frente, Plata, Lino e Pedro. Então, tá aí uma escalação fortíssima que dá e sobra, pelo menos em relação a nomes, para o Flamengo vencer o Sampaio Corrêa e, além disso, fazer, de repente, ali aquele saldo de gols que ele precisa. Porque se o Flamengo abre 2 gols de saldo, já é sensacional. Mas se ele abre 3... ele só conta com tropeços de Boa Vista, de Madureira ou do Nova Iguaçu. E aí ele vai ter 3 chances e um deles só precisa tropeçar. E aí, no caso do Nova Iguaçu, um empate basta. No caso do Boa Vista e do Madureira, precisam perder. Uma derrota simples desses times, com o Flamengo vencendo por 2 ou 3 de diferença, ele já passa ali, já sai da zona do quadrangular da morte, né? Não é nada que o Flamengo esteja priorizando, nossa, precisamos vencer um Campeonato Carioca, mas é principalmente para escapar desse quadrangular e aí ter 2 jogos a menos no calendário. Então, a gente vai falar até daqui a pouco aqui que a Ferge soltou uma nota dando uma ameaçada em relação à escalação de jogadores do time principal, meio que exigindo os times a jogarem com os jogadores principais. A gente vai falar já já sobre isso, mas antes disso vamos falar aqui da lista que o Flamengo divulgou para a disputa da Libertadores Sub-20. O Flamengo divulgou lista de jogadores relacionados para a disputa da Libertadores Sub-20. O rubro-negro conhecerá os adversários da fase de grupos na próxima terça-feira, dia 10. A competição será realizada entre os dias 7 e 22 de março, em Quito, no Equador. Além do Flamengo, participam do torneio Belgrano, Bolívar, Palmeiras, Santiago Wanderers, Independiente Medellín, LDU de Quito, Universidade Católica, Olímpia, Sporting Cristal, Nacional e Estudiantes de Mérida. Muitos times aí jogando essa Libertadores Sub-20. Tem uma baixa, o Joshua se machucou, vai ficar fora por um tempo e acabou ficando de fora aí dessa lista da Libertadores. Joshua que chegou a jogar algumas partidas desse Campeonato Carioca, não teve muito destaque, mas também não foi dos piores do time, então ele faz muita falta, ele é um dos principais jogadores ali do Sub-20 do Mengão. E agora sim, vamos falar dessa nota da Ferge, que foi no mínimo esquisita.
E Ferdi faz ameaça para times que descumprirem recomendação no Carioca. A Ferdi ameaça retirar a premiação de times que jogarem com elencos alternativos nas próximas partidas do Carioca. Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferdi, emitiu um comunicado nessa quinta-feira com recomendações aos times que disputam o Campeonato Carioca. A entidade exige que os clubes tenham pelo menos 7 jogadores do elenco principal nos jogos, sujeito à retirada de premiação. A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da Ferdi, deixar de utilizar a sua equipe considerada principal, após a terceira rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente à totalidade da sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo. E caso já tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida para um dos clubes grandes aderentes, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva, disse a Ferdi. Então, é importante a gente lembrar, o Flamengo tem direito aí a 10 milhões de reais pela participação no Carioca, mais 1 milhão por jogo. Isso se equivale aí aos outros grandes também. Então, a Ferdi está ameaçando. Agora, para o Flamengo, vamos supor que dê errado nessa rodada de amanhã, o Flamengo precisa jogar esse quadrangular. O Flamengo jogaria para garantir essa escapada do rebaixamento, jogaria uns 2, no máximo 3 jogos ali para vencer com o time principal, e depois disso poderia colocar o sub-20, se quisesse, mas a Ferdi está dando essa pressionada aí e tirando essa possibilidade. Agora, se o Flamengo passa, vai às quartas de final, não acho que o Flamengo colocaria o sub-20. Pode ser até que o Flamengo não coloque a força total, coloque ali um time misto para poupar para o jogo do meio de semana, que pode ser brasileiro ou pode ser a Recopa, por exemplo, pode ser algum outro torneio que o Flamengo tenha enquanto ainda estiver rolando o Campeonato Carioca, mas não acho que o Flamengo colocaria o sub-20. Já no quadrangular da morte, acho que teria chance do Flamengo colocar. Sim, a Ferdi soltou essa nota e dando essa ameaçada. Agora, é uma coisa muito cheia de brechas, né? Nada que um jurídico fazendo ali uma defesa com bom respaldo, nada impede que os jogadores estejam uma forma muscular muito abaixo para jogarem, aí a equipe médica justifique a ausência dessa forma. Não acho que seja algo fechado, assim, que o Flamengo não tenha nenhuma forma de justificar. Acho plausível que o Flamengo consiga justificar sim, mas vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Agora a gente vai falar aqui de mercado da bola. Vou lembrar antes só do YouTube Shopping, tem um monte de produto sensacional passando na sua tela. Tem a camisa nova do Mengão desse ano, tem os copos, tem os mascotes do Flamengo, tem miniatura da Taça da Libertadores, tem muita coisa maneira para vocês, selecionadas por mim, e você clicando, você vai ser direcionado a um dos sites parceiros do YouTube, pode ser a Shopee, pode ser a Magalu, o Mercado Livre, e você adquirindo um desses produtos, você me dá uma moral muito grande aqui no canal. Agora, entrou num desses sites, quis comprar qualquer outra coisa, preciso comprar, sei lá, feijão no Mercado Livre Mercados, preciso comprar uma máquina de lavar aqui para casa. Se você tiver entrado pelo meu link, a compra que você fizer me dá uma moral grande aqui no canal e continua me incentivando a trazer todas as notícias do Mengão para vocês. Então, me ajuda nisso. Sempre que você quiser comprar alguma coisa, vem por aqui, clica no link e faz a sua compra, que você me ajuda muito, beleza? Vamos seguindo aqui com o mercado da bola para falar que o dirigente do Bragantino, que está em vias já de anunciar o Alacian, ele deu uma entrevista e falou sobre os motivos deles quererem o Alacian. E aí falou o seguinte: é um jogador interessante, que tem o perfil do Red Bull, a idade, jogador que já jogou, fez 7 gols no Flamengo no ano passado, gols importantes, e depois deu uma oscilada. Se você for ver, é um histórico de vários jogadores que a gente acabou levando nos últimos anos e que alguns conseguiram desenvolver bastante o futebol. Por que a negociação entre Flamengo e Bragantino deu uma travada no meio do caminho? Inicialmente o Bragantino ofereceu um valor fixo para a contratação de Alacian, mas depois mudou de postura e quis parcelar. Metade fixo e metade em metas a serem alcançadas. Com isso, o Flamengo deu uma recuada nas conversas e
queria também uma porcentagem ali do negócio futuro, mas esses problemas já foram solucionados. Parece que o Flamengo flexibilizou nessa parte aí de porcentagem futura, o Red Bull flexibilizou na questão do pagamento e vai pagar 10 milhões de euros e 2 em metas que não são muito fora ali da realidade a serem alcançadas. Então o Flamengo já projeta receber 12 milhões de euros pelo Al Nassr. Já estão na troca de documentos, o anúncio deve sair em breve. O Al Nassr já está se preparando, inclusive, para viajar. Finalmente, já estava virando novela isso, o negócio deve sair. Mudando de assunto, tem o Vasco agora vindo para cima do Alan, em busca de um reforço de peso ali para o meio campo, tentando o Alan do Flamengo. O desejo do Vasco é tentar o Alan por empréstimo de uma temporada. Estão apostando nesse bom relacionamento dele com o Fernando Diniz. O Flamengo, a princípio, está dizendo que não vai facilitar. Eu não concordo muito, acho que teria que facilitar, porque o Alan não é um jogador barato, não foi barato para chegar, não é barato em relação a salários. É claro, tem que ser um empréstimo bem amarrado, se possível com uma obrigação de compra no fim, mas se não der, com uma opção de compra sem dar porcentagem nenhuma para o Vasco em caso de venda futura, sem ele poder jogar contra o Flamengo, mas com valores bem ali ajustados para, na pior das hipóteses, ele se valorizar no Vasco e retornar para o Flamengo melhor, para o Flamengo ter ele valorizado no mercado para poder vender ou até utilizar, se ele tiver numa fase melhor. Então, acho que o Flamengo não tem que ser tão irredutível assim, até porque o São Paulo não conseguiu avançar nas negociações, o Corinthians chegou a abordar o Flamengo, mas também não andou muito negócio até agora. Então, não acho que tenha que levar em conta, porque é rival e tudo mais. O Vasco, na prática, hoje é talvez menos rival do que São Paulo e Corinthians na bola em si. Então, acho que o Alan teria espaço para jogar no Vasco e para o Flamengo poderia ser muito importante para essa valorização do jogador. Fechando um bom acordo, Vasco pagando 100% do salário, com uma opção de compra ou até uma obrigação de compra nesse contrato de empréstimo, seria muito benéfico para os dois lados. Então acho que o Flamengo tem que olhar com mais carinho essa proposta aí do Vasco. Vamos ver o que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Informação agora do jornal o Globo, falando que o Flamengo mantém conversas para ter prioridade por Marcos Antônio e chegou a um acordo com o Clube Paulista que reforça que não pretende negociar o jogador agora nessa janela, mas que no meio do ano pode ser que ele receba outras propostas, e o Flamengo chegou a esse acordo para o São Paulo informar ao Flamengo toda vez que receber uma proposta, e o Flamengo tem condições, vai ter condições de, caso queira cobrir, ele vai ter a prioridade na contratação do Marcos Antônio. Então existe esse acordo. O Flamengo, nesse momento, não deve contratar o Marcos Antônio, que quer muito vir para o Flamengo, mas o São Paulo está fazendo jogo duro e ele também não está forçando a barra. Ele quer, mas não está forçando muito a barra lá. Tem outro já aí no Cruzeiro que está forçando, eu vou trazer já aqui para vocês, mas no caso do Marcos Antônio, ele não está forçando e o Flamengo conseguiu esse acordo aí. Caso venha alguma proposta, seja da Europa, seja do Brasil, na janela do meio do ano, o Flamengo tem essa prioridade aí de poder cobrir a oferta e trazer o Marcos Antônio. O Flamengo ele tem na mente uma proposta que seria cobrir o valor que o São Paulo vai pagar a Lazio por ele. O empréstimo do Marcos Antônio da Lazio para o São Paulo termina no meio do ano e o São Paulo tem esse acordo já, esse valor fixado de 4,2 milhões de euros. E aí o Flamengo pagaria esse valor ao São Paulo, mais um dinheiro, totalizando ali na casa dos 10 milhões de euros. Essa foi a proposta do Flamengo e o São Paulo não se animou nesse momento, mas acertou essa prioridade aí para o meio do ano. Vamos ver o que vai dar e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Vamos seguindo para falar também de outra notícia do Globo, falando sobre uma proposta que o Flamengo fez para o Bournemouth pelo Evanilson. O atacante que já jogou aqui no Brasil, se não me engano, no Fluminense, e estava lá no futebol inglês. Começou aqui no Tombense, um time que tem de empresários aqui, mas teve passagem muito boa pelo Porto, pela seleção brasileira. O Flamengo apresentou uma proposta ali na casa dos 30 milhões de euros, mas o Bournemouth negou, falando que gostaria ali de algo em torno de 50
milhões de euros, muito parecido com a negociação ali com o Caio Jorge, aqui com o Pedrinho BH no Cruzeiro. Uma pedida alta, o Flamengo nesses valores ele não quer negociar, está ainda em conversas, né? Pode tentar fazer uma segunda proposta. Mas o que isso tudo quer dizer? Tem muita gente dizendo que o Flamengo está sem dinheiro nenhum, depois de comprar o Paquetá, que só quer contratar se for por empréstimo com opção de compra. O Flamengo ele pode sim contratar um jogador por 30 milhões de euros agora, seja qual for o valor, mas é claro, muito provavelmente o Flamengo vai optar por parcelar. Até porque no Paquetá não foi esse valor inteiro pago agora. Então o Evanilson, vamos supor que o Flamengo conseguisse parcelar isso em 3 anos, em parcelas semestrais iguais, seriam 5 milhões de euros por semestre, algo que estaria totalmente dentro ali do orçamento do Flamengo, e o Flamengo finalmente teria esse outro centroavante para brigar com o Pedro ali. Então, o Flamengo está ativo no mercado, está mostrando cada vez mais que está disposto a trazer um atacante agora. Os jogos vêm mostrando essa necessidade, a torcida vem pressionando, o Felipe Luiz vem pressionando a diretoria. Até na coletiva ele deu uma cutucada falando que é difícil, mas que deixando claro que é algo que ele pediu. Então, a gente vai continuar acompanhando, que o Flamengo deve dar outros botes aí, né, para tentar fazer essa contratação do centroavante. A gente continua acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos seguindo aqui agora para falar sobre Caio Jorge e Cruzeiro. Porque tá esquisito o negócio lá, hein? O Cruzeiro perdeu mais uma do Curitiba dessa vez. O Tite, para surpresa de 0 flamenguistas, está acabando com o time do Cruzeiro. E aí não é por falta de aviso, quando eu falei algumas outras vezes aqui, até na época da negociação com o Caio Jorge, eu falei, Tite tá chegando lá. O Gabigol saindo, o Tite chegando, a tendência é o Cruzeiro ser destruído, porque o Tite é, ultimamente, um treinador que está acabando com os esquemas dos times. Então, é isso que está acontecendo. E, para completar, ele está acabando totalmente com o futebol do Caio Jorge. Não está conseguindo fazer o Caio Jorge render de jeito nenhum. E isso está incomodando muito, tanto ao jogador quanto ao staff dele, que, segundo informações de bastidores, já está conversando com a diretoria do Cruzeiro, meio que pedindo satisfação. Para trazer o Tite e tirar o meu futebol, deveria ter me negociado com o Flamengo, dando uma pressionadinha, já que ainda existe a possibilidade de negociação, existe janela aberta ainda durante algum tempo. Então o Caio Jorge já não está tão satisfeito por lá e começa a dar uma reclamada do fato do Pedrinho não ter negociado com o Flamengo. O Flamengo está fazendo o quê com isso tudo? No momento, nada. Está acompanhando para ver no que vai dar. E, em paralelo a isso, tem as conversas que estão mantidas com o staff do Caio Jorge desde o início das negociações. O Flamengo não parou de falar com eles em momento nenhum. Ele renovou com o Cruzeiro, mas o Flamengo manteve essa ideia de manter essa relação, até porque existe uma informação de que a multa do Caio Jorge pode cair no fim do ano. Não está 100% confirmado, mas o Flamengo cerca ali a situação porque podemos ter reviravolta, inclusive nessa janela em relação a Caio Jorge. O Flamengo tem várias opções, várias tentativas ali, mas essa do Caio Jorge é uma delas e a gente continua acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Antes de seguir, vou lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem Brasileirão com séries A, B, C, D, num FIFA modificado, que tem todos os estádios, tem Maraca, tem o Mineirão, tem todos os estádios, é sensacional. Você pode ver mais detalhes no meu canal, no Lucão Joga, que lá tem o gameplay, tem eu jogando e explicando todos os detalhes, tem vídeo de eu mostrando todos os estádios quase do Brasil, porque tem estádios demais, até os times pequenos que jogam os estaduais têm os estádios, então é sensacional. Chega lá para você conferir e, gostando, tem o link aqui na minha descrição, onde você pode entrar, saber todos os requisitos para a máquina, para o computador que você precisa ter, e eu adianto que não precisa ter um computador muito forte, um computador básico já consegue rodar e você vai ter a melhor experiência possível. Eu garanto, porque é sensacional, o jogo é bom demais, é lindo demais, é o melhor jeito de você jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!